Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui estudamos diariamente a terceira obra básica da doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje vamos começar o capítulo número 11. Amar o próximo como a si mesmo. Esse é o nome do capítulo 11. Amar o próximo como a si mesmo. Os itens 1, 2 e 3 nos falam sobre o maior mandamento. Na verdade, 1 e 2 e o 3 vai nos trazer a parábola do credor incompassivo. Credor insensível, sem compaixão. Então vejamos, no item 1, Kardec traz Mateus, o evangelista, no capítulo 22, versículos 34 a 40. Os fariseus, tendo sabido que ele tinha feito calar a boca dos saduceus, reuniram-se. Muito bem, fariseus e saduceus não eram colegas. Os fariseus, eles criaram, além da cultura escrita, né, da lei, eles também fizeram a cultura oral. Então, os saduceus, eles tinham a primazia dos sumos sacerdotes, eram geralmente saduceus. O que acontece? De quando o templo de Jerusalém foi destruído no ano 70, e também os fariseus foram os responsáveis pelas sinagogas, né, pela abertura de sinagogas, o sumo sacerdote ele estava sempre no templo de Jerusalém, né, os sumos sacerdotes. Quando o templo foi destruído, o poder dos saduceus decaiu. Então, a essa época de Jesus, estamos ainda longe da destruição do templo, né, que foi no ano 70. Jesus foi crucificado no ano 33. Então, vejamos aqui, de novo, só para a gente agora, né, situarmos fariseus e saduceus. Os fariseus, tendo sabido que ele tinha feito calar a boca dos saduceus, reuniram-se, e um deles, que era doutor da lei, veio-lhe fazer esta pergunta para o tentar. Quer dizer, Jesus mandou muito bem, né? Então eles foram lá também dar aquela provocada. Faziam isso sempre. O tentavam. Mestre, vejamos que sempre davam a ele o título de mestre, porque ele realmente o era, né? O era porque dentro daquele contexto, àquela época. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe respondeu: amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso espírito. É o maior e o primeiro mandamento. Eis o segundo, que é semelhante àquele primeiro. Amareis vosso próximo como a vós mesmos. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. É interessante a gente pensar assim, o primeiro fala de Deus, o segundo fala de amar o próximo como a si mesmo. Por que que eles são semelhantes? Porque é impossível amar a Deus sem amar o próximo, né? E amando o próximo, nós estamos amando a Deus. Então, é isso. Por isso, são semelhantes. Fazei, item 2. Mateus também, capítulo 7 agora. Sermão da Montanha, versículo 12. Fazei aos homens tudo o que quereis que eles vos façam. Que eles vos façam. Fazei aos homens tudo o que quereis que eles vos façam.
porque é a lei e os profetas. Mas, detalhe muito importante. Isso não quer dizer que tenha que haver contrapartida. Eu estou fazendo porque é o correto. Eu estou fazendo como eu gostaria que fizessem comigo, porque isto é o correto. Mas eu fazer para o outro como eu gostaria que fizessem comigo, não garante nada que o outro venha a fazer a mesma coisa. Venha dar a mesma contrapartida. O outro pode ser ingrato? Sim. O outro pode ser cruel, dissimulado e passar por cima de mim? Sim. Mas eu fiz tanto bem a ele vai fazer isso? Livre-arbítrio, não é que ele vá fazer. Ele pode fazer se assim decidir. Depende de como está a sua bagagem moral. Independente do que o outro vá fazer, o foco da nossa conduta deve ser a nossa consciência. Esse é o foco. Vamos agir porque assim manda a nossa consciência. E não porque o outro vai fazer a mesma coisa, o outro vai me dar uma paga, o outro vai me retribuir. Caminho do engano. E ele complementa no item 2 ainda, com Lucas, capítulo 6, versículo 31. Tratai todos os homens da mesma forma que quereríeis que eles vos tratassem. Então, a mesma coisa que está lá em Mateus, também está em Lucas, também evangelista, não é? Tudo isto está lá no Novo Testamento, que está na Bíblia. Velho Testamento, a parte primeira, e o Novo Testamento em seguida. No item 3, nós temos então a parábola do credor incompassivo, narrada por Mateus, capítulo 18, versículos 23 a 35. Ouçamos a história que Jesus nos conta para delimitar aos nossos corações a importante questão de sermos compassivos, de termos compaixão. Assim como nós queremos que tenham compaixão para conosco. Então, é fazer ao outro o que gostaríamos que fosse feito para nós. O reino dos céus é comparado a um rei que quis tomar conta aos seus servidores. Que quis tomar conta aos seus servidores quer dizer, vamos lá, ver quanto você me deve. Prestação de contas. E tendo começado a fazê-lo, se lhe apresentou um deles, um dos seus servidores, que lhe devia 10.000 talentos, dinheiro à beça. Mas como ele não tinha os meios de lhos restituir, de pagar ao Senhor lá os 10.000 talentos que devia, vamos guardar 10.000 talentos. Ele não tinha meios de restituir o Senhor. Seu senhor recomendou que o vendessem, a ele, sua esposa, seus filhos, tudo que ele tinha, para satisfazer a sua dívida. Você não tem dinheiro não? Então olha só, pode vendê-lo, vende a mulher também, vende os filhos, vende tudo que ele tem, quero meu dinheiro. O servidor lançando-se-lhe aos pés, suplicou-lhe, dizendo: Senhor, tende um pouco de paciência e eu lhe restituirei o total. Tende um pouco de paciência e eu lhe restituirei o total. Então, o Senhor disse desse servidor tocado de compaixão. Então, o Senhor desse servidor tocado de compaixão o deixou ir e remiu-lhe a dívida. Mas esse servidor, mal tendo saído, encontrando um de seus companheiros que lhe devia 100 dinheiros, não era nem 1.000 talentos, lhe devia 10.000 talentos. Vamos imaginar que fosse 10.000 reais. O outro que ele encontrou devia 100 reais. Bem menos. Então ele encontrou um companheiro que devia 100 dinheiros.
tomou-o pela garganta, quase sufocando-o, e disse-lhe: restituí-me o que me deves. E seu companheiro, lançando-se-lhe aos pés, suplicou-lhe, dizendo: tende um pouco de paciência, e eu vos restituirei o total. Nossa, foi a mesma coisa que ele disse ao Senhor daqueles 10.000 talentos. E o Senhor deixou ele ir. Mas o que será que ele fez? Hein? Mas ele não quis escutá-lo. E indo, fê-lo mesmo. E se indo, fê-lo colocar na prisão, para nela o ter, até que lhe restituísse o que devia. Então, não perdoou a dívida, mandou prender e disse: vai ficar preso até me pagar. O que será que aconteceu? Os outros servidores, seus companheiros, vendo o que se passava, extremamente aflitos, foram informar seu senhor de tudo o que havia ocorrido. Então, o Senhor, fazendo-o vir, lhe disse: mau servidor, eu vos isentei de tudo, porque remir a dívida, assim, tá bom, deixa pra lá, vai embora. Então, vejamos. Foi bem compassivo. Mas ele não foi com o companheiro. Mau servidor, eu vos isentei de tudo que me devíeis. Por que me pedistes isso? Não seria preciso, pois, que tivesseis piedade do vosso companheiro, como tive piedade de vós? E o Senhor, encolerizado, o entregou às mãos dos carrascos, até que pagasse tudo o que devia. E não eram 100 dinheiros, eram 10.000 talentos. Às vezes a gente não tem ideia de como é que está a nossa conta espiritual. A gente está encarnado, a gente está muito ligado a essa personalidade, mas temos uma história, né? Temos uma história. E muitas vezes aquele que está ali falhando conosco, nós vemos deste tamanho, né? Deste tamanho a dívida da pessoa para conosco, e não temos ideia de como Deus é compassivo conosco. Essa parábola nos propõe exatamente que reflitamos sobre isso. Jesus, ao terminar de contar a parábola, diz o seguinte: é assim que meu Pai, que está no céu, vos tratará, se cada um não perdoar do fundo do coração ao seu irmão as faltas que lhe tiverem cometido. Bem impactante. No item 4, Kardec comenta esses versículos todos que vimos até aqui, dizendo assim: amar o próximo como a si mesmo, fazer para os outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós, é a mais completa expressão da caridade, porque resume todos os deveres para com o próximo. Não se pode ter guia mais seguro a esse respeito que tomando por medida do que se pode fazer para os outros o que se deseja para si. Então essa é a regrinha de ouro que não tem como errar. Como é que eu faço para não errar agindo com o meu próximo? Vou fazer com o outro assim como eu gostaria que fosse feito comigo. Regrinha de ouro. Com qual direito se exigiria dos semelhantes mais de bons procedimentos, de indulgência, de benevolência e de devotamento do que se os tem para com eles? Então, com que direito eu poderia pedir que o outro fosse comigo mais benevolente, compreensivo do que eu sou para com o outro? Qual o direito que eu tenho de pedir isto? Tenho, né?
A prática dessas máximas, da benevolência, do devotamento, a prática dessas máximas tende à destruição do egoísmo. Desculpa, as máximas são amar o próximo como a si mesmo. Essas são as máximas, não é? Benevolência, devotamento são virtudes. Máximas é aquela frasezinha que resume, né, que traz assim, no pequeno anunciado, uma grande profundidade de conteúdo. A prática dessas máximas, fazer para os outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós, é outra máxima. A prática dessas máximas tende à destruição do egoísmo, quando os homens as tomarem por normas de sua conduta e por base de suas instituições, compreenderão a verdadeira fraternidade e farão reinar entre eles a paz e a justiça. Não haverá nem ódios, nem dissensões, mais dissensões, não é? Separações, mas união, concórdia e benevolência mútua. Vamos chegar lá, estamos indo para lá. Muito bem. Amanhã prosseguimos em pleno capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, projeto 15 minutos. Muita paz a todos.